Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Os irmãos estão bem? Está tudo na paz? Glória a Deus. É um prazer nós estarmos aqui novamente. A nossa segunda casa, né? Muito bom estar aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente pegou um trânsito terrível para chegar. E eu, falando com a minha esposa, falei assim: bom, se for permissão de Deus, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Então, aqui estamos. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo de número 18. Glórias a Deus. Eu prometo que vou ser breve. Quando estiver ficando ruim, a gente para e vai embora. Que Deus abençoe. Neemias capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim: então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos ler mais uma vez. Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Antes de você sentar, olha para quem está do seu lado e diga assim: primeiro a mão do meu Deus. Primeiro a mão do meu Deus. Depois as palavras do rei. E assim então se levantaremos e edificaremos. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Essa campanha sobre Neemias, sobre reconstrução, é para nós se apegarmos e crermos no que foi pregado até aqui, no que foi dito até aqui, e nesse propósito que foi estabelecido primeiro no coração de Deus e depois no coração dos nossos pastores. Por quê, pastor? Porque a história de Neemias, ela é uma história muito interessante. Primeiro porque Neemias, ele é um homem que foi levado cativo, mas alcançou uma posição muito boa. A Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei. A palavra copeiro ali, minha pastora, é como se Neemias fosse um conselheiro do rei. A Bíblia vai dizer que quando o povo foi cativo, uns ficaram em uma fortaleza chamada Fortaleza de Suzã, outros foram levados para servir ao rei. Aqueles jovens que tinham sabedoria, conhecimento, foram levados para ser inserido na cultura. A Bíblia vai dizer que Neemias está lá, e é interessante porque Neemias já tem um cargo, Neemias já tem uma posição, e Neemias já está instaurado naquela cultura ali. Ou seja, Neemias não tinha condições de saber o que acontecia lá em Jerusalém. Neemias não tinha condições de saber, mas a Bíblia diz que um conterrâneo vai visitar Neemias. E lá a Bíblia vai dizer que este homem conta a situação para Neemias. É interessante dizer que quando o homem conta para ele, o seu compatriota, conta a situação da cidade, a Bíblia diz que o coração de Neemias se condoeu. Mas olha para a gente analisar, ele já tem uma vida estabelecida, ele já tem um cargo estabelecido, ele já está em um lugar favorável para ele não tem mais responsabilidade com a cidade destruída. Não é responsabilidade dele o que está acontecendo lá, mas a Bíblia diz que o coração dele se condoeu. Por quê, pastor? Porque nós, como seres humanos,
temos a cultura de aquilo que não me envolve também não me interessa. E o irmão Neemias nos ensina uma coisa: as portas estão queimadas, os muros estão derrubados, e pode até ser que este problema não é um problema que está me afetando diretamente, mas indiretamente aflige quem eu amo, aflige a minha história, aflige os meus familiares. Talvez você não veio aqui pedir forças para Deus para reconstruir algo na sua vida pessoal, mas tem alguém lá naquela fortaleza que está com os muros derrubados, está com as estruturas destruídas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, Neemias: se esta pessoa chegou até você, é porque ela sabe que alguma coisa você pode fazer. Certa feita disseram assim para mim: pastor, alguém só me procura quando tá lascado, só me procura quando tá ruim, só me procura para pedir conselho quando a tampa da chaleira explode. E aí fica um pensamento meu: se ela não te procurasse nessa hora, quem é que seria o porta-voz de Deus na vida dela? Quem seria o mediador entre Deus e você e ela? Quem Deus iria usar se não fosse você? Neemias está em uma situação confortável, mas ele ainda é crente, serve a Deus, independente do cargo, da função e do dinheiro que tem no bolso, ele ainda serve ao Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que quando Neemias soube dessa notícia, minha pastora Jaqueline, ele vai começar a servir ao rei com tristeza. E tem umas coisas na Bíblia, pastora, que é interessante. A Bíblia diz que quando o rei percebe que ele está triste, a Bíblia diz que o rei se comove e diz assim: você nunca teve assim na minha presença? Porque servir não está condicionado com o que eu sinto. Cantar, servir na igreja, adorar, não está condicionado com o que eu sinto. Está condicionada ao quê? A minha fé inoculada, a minha fé que ninguém tira. Estou triste, mas estou servindo a eles. Estou desanimada, mas estou servindo a eles. Às vezes em situação adversa, mas estou servindo a eles. A tristeza da cidade destruída não arrancou o trabalho da mão de Neemias. E essa é a raiva do diabo. A tristeza do dia a dia não roubou o serviço das suas mãos. Oh, glória. Pastor, mas que semaninha difícil. Mas olha você apresentando o serviço para Deus. Oh, glória. Pastor, mas ô semaninha travada. Mas olha você aí com as tuas mãos dispostas, servindo a Ele. Lá vai um segredo para nós. Você sabia que quando a gente vem para a casa do Senhor, e quando a gente entrega algo com as nossas mãos, a primeira coisa que Deus olha não é as nossas mãos. A primeira coisa que Deus olha é o coração do homem. Ele sonda a intenção da oferta dada e não a quantidade da oferta depositada. Sabe por que você veio aqui com tão pouco nas mãos? Um versículo, um louvor, uma hora. Eu sinto Jesus aqui. Um louvor, a intercessão, uma oração, ficando no computador, no som, é tão pouco, Senhor. E Deus está olhando para você e dizendo assim: Neemias, quando eu olho para aquilo que tu faz na minha obra, eu olho para aquilo que está dentro do teu coração.
É por isso que o diabo tem raiva de você. Porque quando ele olha para as suas mãos, ele vê tão pouco. E Deus, quando olha para o teu coração preenchido de glória. Neemias está servindo ao rei com tristeza. E o rei diz assim para ele: o que acontece, Neemias, que tu está triste? Olha o sentimento de Neemias: meu senhor, é que a cidade dos meus pais estão destruídas. O problema não é dele, mas ele se envolve porque sabia que podia falar com quem pode ajudar. Para nós corrermos e ganhar tempo e eu chegar na mão, que foi o texto que a gente leu. A Bíblia diz que o rei vai dar cartas para ele, para toda a província que ele passar. Ele mesmo sendo servo, tendo poder para entrar onde quer. Quando Neemias chega dentro da cidade, vê aquela situação entristecida, vê aquela situação deplorável, muros derrubados, portas queimadas, porta do peixe, porta da salvação, porta, tudo queimada, tudo destruída. A Bíblia diz que isso mexe com o ânimo de Neemias. Pastor, se eu olho uma situação dessa, a primeira coisa na nossa mente é a gente olhar e dizer assim: rapaz, está de lascar, tudo quebrado, tudo destruído. Mas algo movia o coração de Neemias. Ele dizia assim: essa porta aí vai ficar no lugar, esse muro aí vai ficar em pé de novo, a porta do peixe vai ser levantada de novo, a porta das ovelhas vai ser colocada no lugar e o povo vai vir sacrificar. Nada tirava o ânimo de Neemias. E aonde está o segredo da esperança de Neemias? O segredo da esperança de Neemias não está nas cartas que ele recebeu. Diga assim comigo, só para a gente se animar: as cartas são do rei, mas a mão poderosa é a de Deus. Oh, glória! As cartas são do rei, a liberdade é do rei. Agora, a mão que vai dar autoridade para Neemias é a mão do Deus que Neemias serve. Neemias podia ter chegado lá e dito assim: olha, tem um monte de carta do rei aqui, e vocês vão ter que me obedecer, porque eu tenho carta do rei, e olha, eu vou reconstruir tudo isso aí. Olha o que Neemias vai dizer. A Bíblia diz que ele junta 3 grupos. Ele junta o padeiro, o copeiro, o borracheiro, o dono de mercearia, o dono de tapeçaria. Junta perto de si e diz assim: eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Sabe por que vocês devem ter esperança que o muro irá ficar de pé de novo? Sabe por que você deve ter esperança que esse lugar será mudado? Por causa de que, Neemias? Por causa da tua popularidade? Jamais. Por causa do teu poder de influência, Neemias? Jamais. Por causa do teu poder aquisitivo, Neemias? Jamais. Por causa da tua pregação, Neemias? Jamais. Qual é o poder que você tem para dizer que isso vai acontecer? A mão de Deus será favorável a nós. A mão de Deus será favorável a nós. Sabe por que teu casamento não vai quebrar? Por causa da mão poderosa de Deus. Sabe por que a tua família vai dar certo? Por causa da mão poderosa de Deus. Sabe por que isto daqui irá ficar de pé? Por causa da mão poderosa de Deus. Às vezes a gente fala para Deus assim: Senhor, como é que a gente está em pé? É ou não é? Como é que a gente está em pé? E aí Deus responde assim: está esquecendo, é? É a minha mão que te sustenta, mulher. É a minha mão que te sustenta, rapaz. O diabo doido para te matar, mas a mão poderosa de Deus não deixa. O diabo doido para te ver numa UTI, numa CTI, doido para te colocar no hospital, e a mão poderosa de Deus, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. E vou lhe dizer mais, hein? Quando a mão de Deus entra na questão,
Até quem é poderoso fica com medo. A Bíblia diz que o rei Belsazar colocou todas as concubinas para dançar. A Bíblia diz que ele fez um banquete durante todo o dia. E aí, minha pastora, ele caiu na besteira de pegar todos os vasos que ele pegou do templo. A Bíblia diz que Deus lá em cima olhou e disse: ele tocou nos vasos da minha casa, vou começar a escrever na parede estucada. E o que é que a mão poderosa escreve? Mené, mené, tekel, faci, pesado foste na balança. Olha que coisa terrível, quando Deus decide usar a mão para escrever, sentença é liberada, sentenças são liberadas. E assim te avisa Deus: já comecei a escrever, já comecei a escrever, já comecei a escrever acerca daquilo que eu disse para você que faria. E vou lhe dizer mais: às vezes o que a mão poderosa de Deus escreve, não é todo mundo que entende. Por quê? Porque juntou macumbeiro, juntou adivinho, jogaram carta, búzios, tarô. Você assim, mas essa interpretação aí ninguém consegue entender o que é. E a Bíblia diz que as pernas do rei tremiam porque era algo novo, ele não sabia identificar. Era a mão poderosa de Deus escrevendo. Aí chamaram um cara que ora, porque quem ora revela, e Deus revela para ele o que escreveu. Porque é impossível um crente orar e não gostar de ler o que Deus escreveu. Ah, não. É impossível. Aí chamaram o Daniel. Olha, já vou dizer, ele é doido, hein? É doido por quê? Hora de dia e de noite tem um negócio de jejuar e comer legumes. Chama o homem que ele interpreta o que Deus escreve. Sabe por que a tua família, teu parente, teu marido não consegue ler o que Deus escreveu? É que o que Deus escreveu para você ler, só você consegue identificar. Por quê? Porque a gente espera que o outro tenha a visão que a gente tem. Oh, glória! A mão de Deus poderosa me será favorável. Neemias chega e diz assim: a mão de Deus, hein? E vou dizer mais: a mão de Deus é tão poderosa que quando essa mão começou a formar o homem, ele olhou e disse assim: eu vou formar algo que ninguém tem acesso. Porque o mar tem o domínio dos peixes, a terra tem o domínio da árvore, da agricultura, o céu tem os domínios dos pássaros, e o pó domina não. E o pó domina sobre o quê? Deus disse: vou fazer o homem com as minhas mãos, da coisa mais simples da terra. Mas quando a minha mão terminar a obra, essa coisa simples vai dominar sobre as águas, sobre o mar, sobre estão te desprezando porque a tua estrutura é simples. Estão te deixando de lado porque a tua estrutura é simples. Mas o meu Deus não terminou ainda de formar a obra. Quando Ele terminar a obra, tu dominarás sobre aquilo que te domina. Neemias chega e diz: a mão poderosa do meu Deus me fará favorável. Lembra da mulher pega no ato de adultério? Trouxeram para Jesus dizer assim: diga aí qual é a sentença. Pela lei a gente tem que apedrejar. E tu que dizes? Jesus não falou nada, mas começou a escrever. Olha a mão poderosa de Deus escrevendo o futuro daquela mulher. Duas coisas aqui. A primeira,
A Bíblia diz que Jesus escreveu no templo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Os escribas e os fariseus estavam preocupados com o pecado da mulher, mas não estavam preocupados em limpar o templo, porque ele escreveu na terra. Vai doer só um cadinho, mais rápido. Eles estavam preocupados em santificar o lugar e esqueceram de limpar o próprio lugar que eles habitavam. Por quê, pastor? Porque a limpeza que funciona não é na casa da vizinha, é aqui, ó. Aí eu me lembro da história da mulher. A gente já volta pra cá. Eu lembro da história da mulher que ela se mudou, pastora. E aí, ela da janela dela, ela olhava a casa da outra. Aí ela dizia assim: mas rapaz, essa mulher não tem vergonha não. Que casa suja. Passou um mês, ela: mas que mulher da casa suja. Eu vou ter que ir lá na casa dela, falar para ela lavar essa casa. Ela, ocupada, atarefada, não foi na casa da mulher para avisar que a casa dela estava suja. Foi dormir. No outro dia ela acordou, olhou da janela, tudo brilhando, tudo limpo. Ela: rapaz, eu vou ter que ir lá na casa da minha vizinha parabenizar ela, que ela limpou a casa. Bateu na porta: ô vizinha, vim aqui te parabenizar. Esse tempo todo que eu mudei para cá e a senhora limpou a sua casa, parabéns. Ela: muito obrigado. Só que eu não limpei a minha casa, eu lavei a sua janela que estava suja há um mês. Eles estão preocupados com a mulher pega em ato de adultério, santificar o lugar, mas esqueceram de limpar o templo. Segunda coisa aqui, olha que coisa interessante. Ninguém sabe o que foi que Jesus ainda escreveu. Só aquela mulher conseguiu identificar o peso da escrita da graça e da misericórdia que Jesus teve por ela. A gente vai entender. Quando o diabo vier lhe acusar por causa do teu passado, joga para o mar do esquecimento, porque só você e Jesus sabe o que ele escreveu ao seu respeito. Só você e Jesus sabe o que ele escreveu com a sua mão poderosa. Pastor, mas o cara era ladrão e agora é crente. Ninguém consegue entender a graça que a mão poderosa de Deus escreve. Pastor, mas ela falava, fazia e acontecia. Ninguém consegue decifrar o que a mão poderosa de Deus escreve. Jesus: vai mulher, o que eu escrevi acerca do teu futuro é maior do que o que você viveu no teu passado. A mão poderosa de Deus, quando decide escrever, é favorável para nós, mas também nos dá lei, nos dá limite. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, sobe um monte que eu vou te dar 10 mandamentos. A Bíblia diz que o dedo de Deus escrevia nas tábuas. Quando Moisés volta, porque tem crente que é igual os filhos de Arão, é chamado, é vocacionado, mas não pode ficar um minuto longe do pastor e longe da proteção espiritual, que ele já quer fazer bezerro. E aí tem uma diferença muito grande entre o homem que Deus usa e o homem de Deus. O homem que Deus usa é Arão, é o homem que vai lá e Deus usa ele para falar junto com Moisés. Agora, o homem de Deus, ele dentro de Faraó, próximo de Faraó, ele é crente. No deserto, ele é crente. Com maná ou sem maná, ele é crente. O homem de Deus aqui é Moisés. O homem que Deus usa é Arão. Quando Moisés volta, a Bíblia diz que está o povo banqueteando. Aí o menino que andava com Moisés disse: meu senhor, olha, está tendo uma festa lá, eles devem estar adorando a Deus. Moisés disse: que tristeza. A Bíblia diz que Moisés quebra as tábuas da lei e volta para santificar.
E aí o que é interessante é que na segunda vez que Moisés vai pegar as tábuas da lei de novo, a Bíblia diz que Moisés tem que lavrar as pedras. Por quê, pastor? Porque a primeira vez Deus escreveu, a primeira vez Deus fez, a primeira vez Moisés não teve que ter trabalho nenhum. Mas como a gente peca, a gente é ser humano, agora vai ter que talhar pedras para alcançar a misericórdia de Deus. Pastor, por que está demorando tanto? Porque Deus está arrumando o que tu fez e não era para ter feito. Pastor, e porque Deus não deu ainda? Porque Deus está arrumando o que você fez. Não é porque Deus é ruim, é porque Ele precisa do tempo para organizar as tábuas que eu e você quebra todo dia. A mão de Deus me será favorável. Aí ele já chegou por cima. Sabe por quê? Porque se ele chegasse dizendo assim: eu vim em nome do Deus Jeová, o nosso Deus. Sabe o que eles iam dizer? Se Deus é nosso Deus, por que estamos nessa situação? Ele diz assim: a mão do Senhor me será favorável. Quando os homens escutam isso, a Bíblia diz aqui, ó: então lhe declarei, com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei. Aí olha o que ele está dizendo: o Senhor está nesse propósito, e por Deus estar nesse propósito me deu recurso. Qual é o recurso, pastor? As cartas do rei, a boa vontade do rei. Olha, porque quando Deus sabe, como Deus sabe que vai nos enviar e a gente não tem recurso próprio, Deus vai enviar o manteledor para aquilo que Ele deu dar certo. Olha, eu já vou terminar para nós ir embora descansar, que amanhã é dia de luta. Mas olha para cá. Deus nunca vai te dar um propósito e um projeto sem Ele dar o recurso. Mas primeiro você tem que confiar na mão poderosa dEle. E esqueceu que quem terminou a arca não foi Noé? Esqueceu que quem fez José grande, ao ponto das estrelas, o sol e a lua se dobrar diante dele, não foi o pai Jacó, foi alguém maior, no caso Faraó? Esqueceu que quando Deus dá a direção para Moisés, é Deus que faz ele achar texugos no deserto. Aonde que acha texugo no deserto? Só Deus. Esqueceu que quando Deus mandou Moisés para ir com o povo, levar para caminhar no meio de um deserto, foi ele que providenciou maná e não foi Moisés? Por quê, pastor? Porque Deus é assim, Ele sempre dá o projeto primeiro, para a gente acreditar na mão dEle, no projeto dEle, depois Ele manda o recurso. Mas eu tenho uma coisa de Deus para te dizer: te desamparar e deixar você envergonhada, jamais. Diga com fé, que a gente já está terminando. Diga para a irmã que está do seu lado aí, diga assim: o meu Deus te dará o recurso. Ah, não, fala, creia na mão poderosa que Ele te dará o recurso. Ele te dará o recurso. Eu não sei se vem de cima, do lado, de trás, eu não sei de onde vem, mas o recurso virá. Joremanasi Aracon. O recurso virá. Aí Neemias, ele encontra investidores. E quais são os investidores? Diga assim comigo: investidores internos. Já vou terminar. Investidores internos. Minha pastora, é aqueles que a gente não acredita que vai investir, mas irá. Lembra da parábola? Que aquele que disse que não ia foi, e o que disse que ia não foi. São os internos, aquele que a gente nem acredita. Aí daqui a pouco assim: comprei um sapato que é o teu tamanho. Oh, glória. Mulher, passei lá e lembrei de você, toma esse vestido aí. São os investidores internos, aqueles que a gente não acredita.
porque a gente nem conta com ele, porque reclama tanto que não ajuda. Mas Deus coloca no jeitinho dizendo assim: se é minha mão, vai te ajudar. Oh, glória! Aí tem os investidores internos e externos. E aí, qual o problema dos externos? Os externos é um problema, porque a Bíblia diz que Sanbalat Tobias chega para ele e diz assim: olha, esse muro aí não vai ficar de pé. Se passar uma raposa por esse muro aí, derruba. Sabe o que quer dizer isso para alguém que está construindo um muro? Raposa só tem pelo, ela não tem peso. Eles estão dizendo assim: isso daí está tão frágil, se passar uma raposa, derruba. Eles estão dizendo assim: o trabalho que você está fazendo é ir em vão. E por que eles são investidores, pastor? Por um motivo. Diga assim comigo: porque o que não nos mata nos fortalece. O que a gente chama de perseguição, Deus chama de motivos para orar. O que a gente chama de luta travada com o irmão Ciclano, o irmão Beltrano, Deus chama de motivos para falar mais perto contigo. Por que, pastor? Porque quando Neemias está lá em cima, ele diz: mas eu não posso parar, eu tenho pressa para fazer essa obra. Se eu descer, eu vou perder tempo com você. E eu fecho a minha Bíblia. Eles são investidores externos, porque eles vêm para nos destruir, nos desanimar. Mas mal sabe ele que cada crítica é uma revelação que Deus te dá, é um projeto que Deus te dá, é uma palavra nova que Deus te dá, é um hino novo que Deus coloca na tua boca. A oposição do vento faz a pipa subir. Diga isso para sarar a tua alma, para você mesmo. Diga assim: a oposição é minha aliada. A oposição é minha aliada. Quanto mais gente oposta àquilo que Deus me deu, mais a mão poderosa de Deus irá me ajudar. Minha pastora, se fosse para nós chamar alguém para pedir conselhos, vou fazer um paralelo para a gente entender. Já fechei a Bíblia, a gente vai embora. Quem a gente pediria conselho? A um discípulo como Pedro ou um discípulo como Judas? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando de oposição. Que os inimigos aqui que se opuseram eram investidores e não sabia. Outro dia eu venho para terminar. Mas você escolhe Pedro ou Judas? Rapidinho aí, pensa aí. Pelo nome a gente já fala: é Pedro, tá doido? Por que Pedro, pastor? Porque na nossa cabeça e na nossa mentalidade, Pedro é o discípulo que não nega, que não trai. Porque Jesus chegou para ele e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3. O que é que ele disse? Eu? Jamais, Senhor. Eu morreria. Lembra quando Jesus disse para ele assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue? Sabe o que Pedro falou? Não, Senhor. E o que é que Jesus respondeu? Para trás de mim? Pega isso. Para Pedro, que é um conselho de que não, Jesus, não vá para a cruz. Jesus disse para ele assim: para trás de mim, Satã. Judas no Getsemane chegou para Jesus. Jesus disse assim: o que vieste fazer, faça. Amigo. Ó, como pode em Pedro Jesus ver o diabo e em Judas Jesus é amigo? Diga assim com o seu coração. Não precisa falar com a boca não, que nós já estamos tudo cansados. Hoje é quarta-feira, um trânsito triste nessa Belmira para a gente chegar. Né, pastor? Uma luta, mas Deus vai dar vitória para nós.
Diga assim: é que tem conselheiros que são piores do que o diabo. Por quê, pastor? Porque é conselho bom, mas nos afasta do propósito divino. Mas existem Judas que são mais leais que o diabo. Por quê? Porque eles nos aproximam do propósito da cruz. Essa oposição que vem até você é para levar você para o alto da cruz, mas lá você irá cumprir o propósito divino que Deus tem para a tua vida. O que é que vai fazer dar certo, pastor? Os muros irão ficar no lugar, mesmo com a oposição, mesmo com o pensamento ao contrário. Os muros serão reconstruídos. Diga assim para quem está do seu lado, diga assim para quem está do seu lado com amor. Diga assim: te alegra. Os muros já estão ficando no lugar. As portas já foram reconstruídas. Eu e a minha casa olharão e verão os muros de volta no lugar. Aquele escombro que está na tua casa, aquele entulho que está parado lá, se transformará em portas, em muros e janelas. Bate palma para Jesus, porque Ele é digno de glória. Aleluia. Eita glória, vai recebendo aí.